Eu espero que, nesse ponto do curso, você já esteja plenamente convencido que é interessante ter ações de empresas dentro do seu portfólio de investimentos. Mas como o mercado ele funciona de maneira imprevisível, a gente não consegue saber o que acontecerá no longo prazo, e eu te falei que um dos objetivos principais de ter uma empresa é segurar esse papel até o longo prazo para a valorização desse papel no longo prazo, pode ser que quando você escolhe uma empresa, pode ser que ela não exista lá no longo prazo. Porque se a gente olha para hoje, empresas que estão ganhando hoje, empresas que são líderes de mercado hoje na nossa economia, não eram líderes de mercado no passado. Da mesma maneira que empresas líderes de mercado há 30 anos, muitas vezes não são líderes hoje. Então, escolher um papel, escolher uma ação, é um problema que pode se tornar muito complexo. Qual que é a ação ideal? Você vai comprar a ação de qual empresa? Essa ação vai ser uma ganhadora ou ela vai ser uma perdedora? Esse papel irá valorizar ou esse papel irá desvalorizar? Eu vou colocar aqui a sugestão de um livro que trata sobre esse assunto, que é O Investidor de Bom Senso, do John Bogle. E ele traz ali um exemplo que eu acho interessante, que é como se nós estivéssemos procurando a agulha dentro do palheiro. Você tem que fuçar ali dentro daquele mercado. A gente tem várias empresas listadas. No Brasil a gente nem tem tantas empresas listadas assim, mas nos Estados Unidos a gente tem milhares de empresas disponíveis para a gente comprar e a gente tem que procurar dentro do palheiro qual que é a agulha da ação que será vencedora no longo prazo, né? Mas aí você não precisa escolher essa ação sozinho. Você pode, por exemplo, contar com um gestor. Existem fundos de investimento em ações e esses fundos de investimento em ações têm um gestor lá dentro trabalhando. E esse gestor faz uma gestão ativa, ele escolhe quais serão as ações que o fundo vai carregar durante determinado prazo. E aí ele sempre fica observando condições de mercado, o que está acontecendo no curto prazo, quais são as expectativas para o médio e longo prazo. Então ele fica sempre comprando e vendendo ações na expectativa de entregar rentabilidade para os cotistas, as pessoas que fazem parte daquele fundo. Mas existe uma estatística que é meio aterrorizadora, que fala que a maioria dos gestores dos fundos de investimento não conseguem atingir o índice. Qual que é o índice? No Brasil a gente tem o Ibovespa, que é uma média das empresas mais negociadas aqui dentro da nossa bolsa de valores, dentro da nossa B3. O Ibovespa é como se fosse uma carteira teórica. O Ibovespa fala que cada empresa que está negociada dentro da nossa bolsa tem um peso, e aí o Ibovespa ele varia diariamente, como a média da variação dos preços que estão dentro dessa carteira teórica. Então, tem a Vale, tem a Petrobras, tem o Banco do Brasil, tem o Banco Bradesco, tem o Banco Itaú, tem a Azul Linhas Aéreas, tem todas as empresas que fazem parte da carteira teórica do Ibovespa. Isso aqui faz uma média de variação de preços diariamente. Então, o Ibovespa no longo prazo varia tanto. Então, o Ibovespa nos últimos 12 meses variou positivamente tantos por cento. Isso que é o Ibovespa. O Ibovespa é uma carteira teórica de ações determinada lá pela B3, que é a nossa bolsa de valores. A estatística fala que a maioria dos gestores dos fundos de investimento, quer dizer, que trabalham ativamente para escolher ações que vão ganhar ou perder, trabalham ativamente para incluir ações dentro do portfólio e retirar ações do seu portfólio, essa estatística fala que a maioria dos gestores não vai bater o índice. A maioria dos gestores não alcança o que você simplesmente conseguiria por apenas acompanhar o que está acontecendo no Ibovespa, sem que você tenha que procurar a agulha do palheiro. Se você estivesse apenas usando a média de mercado, que no Brasil é o Ibovespa, você já estaria ganhando da maioria dos gestores profissionais. Só que existe um detalhe. Esses gestores profissionais, para fazer seu trabalho, eles cobram uma taxa de administração sobre o que você investe e cobram também uma taxa de performance sobre eventual performance superior ao índice. Então, eles dão duro para alcançar o índice. E quando eles alcançam o índice, eles ainda comem uma fatia da rentabilidade. Eles cobram uma taxa de performance. Então, qual que é a solução? Como é que a gente investe no mercado de ações segundo essa média de mercado, que a gente já viu que é a solução para esse problema? Como é que a gente investe nisso sem ter que ter na nossa carteira todos os títulos, todas as ações, todos os nomes? A maneira mais fácil de a gente fazer isso é por meio de um ETF. ETF é a sigla em inglês para Exchange Traded Fund.
É um fundo negociado na Bolsa de Valores. É um fundo negociado por meio de pregões que acontecem na Bolsa de Valores. E esses fundos eles parecem muito com uma ação. Eles têm um código, eles têm um ticker igual a uma ação. E aí você compra esse fundo lá por meio do home broker da mesma maneira como você compra uma ação. Então aqui no Brasil a gente tem um, por exemplo, que chama BOVA11. O que é o BOVA11? Ele diariamente acompanha a variação do Ibovespa. Ele espelha o que está acontecendo no Ibovespa dentro desse fundo. Ele é um fundo de investimento de gestão passiva. O gestor do BOVA11, que é esse fundo que eu estou sugerindo para você, ele não trabalha ativamente escolhendo quais as empresas que ele vai comprar, quais as empresas que ele vai vender. Ele não tem uma postura de gestão ativa. O gestor desse fundo ele é completamente passivo. Ele simplesmente compra dentro do seu fundo as empresas que fazem parte do Ibovespa segundo aquela proporção determinada pelo índice. E aí, esse papel ele vai te retornar a rentabilidade que está acontecendo no Ibovespa. Se o Ibovespa varia 2% para cima, esse papel, esse fundo, esse ETF, varia também mais ou menos 2%. A variação é um pouquinho diferente porque esse fundo também cobra uma taxa de administração. Mas, por exemplo, enquanto um fundo tradicional cobra uma taxa de administração de 2%, um ETF cobra tipo 0,3%, 0,4%. É uma taxa de administração muito menor do que um fundo de investimento em multimercado, um fundo de investimento em ações, ou um fundo de investimento que investe em outros fundos de investimento, que a gente chama de FOF, Fund of Funds. Então o que eu estou dizendo aqui é que você pode usar um ETF para investir segundo determinado índice, usando uma taxa de administração muito menor, 10 vezes menor. E aí o que o autor John Bogle fala no seu livro é que você não precisa encontrar a agulha no palheiro, se você puder comprar o palheiro inteiro. Você não tem um problema de escolher qual vai ser a ação vencedora se você conseguir ter todas elas dentro da sua carteira. Então, como nosso objetivo aqui é investir para o longo prazo, a melhor solução para a gente é ter um ETF dentro da nossa carteira. E existem vários tipos de ETF disponíveis. A gente pode se expor a diversos mercados, a diversas classes de ativo por meio de ETFs. Então existe, por exemplo, um ETF que representa o Ibovespa, que é o BOVA11. Existe também no Brasil um ETF que representa a variação do SP500. O SP500 são as 500 maiores empresas lá dos Estados Unidos. Tem a Apple, tem a Alphabet, que é o Google, tem a Tesla, são as 500 maiores empresas aqui no Brasil. Então, quando você compra esse ETF aqui no Brasil, você está sujeito à variação do dólar e também à variação do SP500. Esse ETF chama IVVB11. Quando você compra o IVVB11, você está exposto a essas duas coisas. Você também pode usar um ETF para se expor ao ouro, a commodity, o metal precioso ouro. Você pode comprar o ETF Gold 11 e aí com esse ETF você acompanha a variação do preço internacional do ouro, né? O ouro é uma commodity também cotada em dólar. Então acompanha a variação de preço do ouro e também a variação de preço do dólar. Então eu defendo a tese que a melhor maneira da gente investir a longo prazo é por meio de um ETF. Eu, por exemplo, no meu portfólio, eu não tenho nenhuma ação individual. Eu não sou detentor de nenhuma ação. Todo o meu investimento ele acontece por meio de ETF, tanto em renda fixa no exterior, como também em ações aqui no nosso país, aqui no Brasil, como no exterior. Mais para frente eu vou te explicar como é que esse processo funciona no exterior, mas eu não tenho nenhuma ação individual. Por quê? Porque eu tenho ciência da minha mediocridade. Eu tenho ciência que eu não sou nem um pouquinho melhor do que um gestor de um fundo de investimento. Na verdade, esses caras, eles são muito melhores que eu. Eles conhecem muito mais o mercado que eu, eles conhecem muito mais o panorama global do que eu, eles têm muito mais informações do que eu. Então, se eles não conseguem atingir resultados superiores à média do mercado, quem sou eu, insignificante no mercado, para conseguir alcançar esses rendimentos? Então, como eu tenho ciência da minha mediocridade, eu não invisto segundo ações individuais. Eu não consigo comprar ações individuais e ter a presunção de que eu estarei certo no longo prazo. Muito provavelmente eu não estarei certo no longo prazo. Então, como é que eu me exponho ao mercado acionário? Por meio de ETFs. E aí eu uso a conveniência do ETF também para me expor às outras classes de ativo, como por exemplo metais preciosos. Bora para a próxima aula.